de um lado, e aparentemente mais um do outro. Isso é o NOx. É o estado de oxidação dos átomos dentro da molécula de HCl. O NOx do hidrogênio é mais um, o NOx do cloro é menos um. Certo? Isso de forma geral, né? Porque na verdade o NOx do cloro aqui não é menos um. Né? Se eu me lembro bem, é em torno de menos 0,7. E o NOx do hidrogênio aqui, se eu me lembro bem, vai ser consequentemente algo em torno de mais 0,7. Mas para efeito de equilíbrio iônico da solução, a gente vai considerar aqui menos 1 e aqui mais 1. Certo? O NOx, ele tanto pode ser a carga real, por exemplo, no caso do H, no NaCl. No NaCl ocorreu transferência de elétrons, né? Então aqui efetivamente é negativo e aqui efetivamente é positivo. O NOx do sódio é mais 1, o NOx do cloro é menos 1, e é carga real. Como é carga real, a força que mantém o Na ligado ao Cl é muito grande. E como não é um compartilhamento de elétrons, é força eletrostática, essa ligação não é direcional, então você vai ter cloreto de todos os lados, formando um aglomerado que a gente já discutiu muito, chamado aglomerado iônico. A gente viu que nos compostos iônicos não existe molécula por causa dessa atração. Já no caso da carga aparente, é uma carga incerta? Não é uma carga incerta, ela existe. Ela existe. Mas não é uma carga provocada pela falta ou pelo excesso de elétrons. Ela é provocada pela distorção da nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica deveria estar homogeneamente ao redor dos dois átomos, ela acaba sendo deslocada para o lado do cloro, pelo fato dele ser mais eletronegativo. Para saber se aí a atração tem uma fraca ou é forte, eu tenho que saber se no caso é neutro, se a molécula é neutra. Se a molécula é polar ou não. Não é neutra, ela sempre vai ser neutra. Se é uma molécula, ela é neutra. Certo? Agora, ela pode ser uma molécula neutra, cujos elétrons estão homogeneamente dispersos, a nuvem eletrônica ela é simétrica, certo? Ou ela pode ser uma molécula cuja nuvem eletrônica seja assimétrica. Tem mais elétrons de um lado do que o outro. Quanto maior for a diferença aparente de carga, mais forte vai ser a ligação. Certo? Só é você comparar. Se não há diferença de carga, o que é que motiva uma molécula a se ligar a outra? Nada. É 0 com 0. Existe alguma possibilidade de eu conseguir arrancar todos os elétrons de um átomo e praticamente jogar o núcleo fora? Existe. Você faz isso com hidrogênio com muita facilidade. Agora, quanto mais átomos você tira em átomos polieletrónicos, o segundo elétron é muito mais difícil do que o primeiro e isso é exponencial. E quando você elimina uma camada, a próxima camada aumenta exponencialmente a quantidade de energia necessária em relação à outra. No caso do HCl, você ainda pode fazer uma coisa que é o seguinte. Quando você ligar o H+, ó, HCl, né? Eu tenho essa estrutura, polo positivo, polo negativo. Aí eu vou pegar uma molécula de água. A molécula de água é assim, certo? Polo positivo, polo negativo. Então o que é que eu tenho aqui? Força intermolecular. Eu vou ter essa estrutura. A força intermolecular eu represento, a ligação intermolecular eu vou representar com uma linha tracejada. Por quê? Porque é uma ligação mais fraca do que essa. Isso aqui é atração eletrostática. Isso aqui é compartilhamento de elétrons. Por outro lado, eu tenho também moléculas de água do lado de cá. Também tenho polo positivo, polo negativo, interação entre cargas opostas. Vou ter do lado
lado de cá também uma ligação intermolecular. Existe agora uma série de forças, reparem, quanto mais variáveis você vai adicionando ao seu sistema, mais complicado o seu sistema vai funcionando, certo? Mais complicado é explicar o funcionamento do seu sistema, na verdade. O seu sistema funciona se você explica ou não. Ele está pouco se lixando com as suas teorias, certo? Quem precisa da teoria somos nós, para entender por que funciona desse jeito. Preste atenção nisso, ó. Quero que acompanhem. Isso não serve só para química geral. Eu acho que vocês já entenderam que o que a gente fala aqui não é para a química geral, certo? Ó, eu tenho esse átomo puxando esse. Tenho esse átomo puxando esse. Tudo isso é ligação covalente. Por outro lado, eu tenho essa molécula puxando uma parte da molécula de cá. O polo positivo da molécula de água atrai, de um lado, o polo negativo da molécula de HCl. Do outro lado, o que é que está acontecendo? Também. Só que ao contrário, o polo negativo da água está puxando o polo positivo do HCl. Então você tem agora 3 cabos de guerra funcionando. HCl dentro dele, um átomo puxando um par de elétrons do outro. E do lado de cá você chegaram os perus, né? O pessoal que chega para piruar, para ajudar, né? Aí tem o pessoal piruando o cloro e tem o pessoal piruando o hidrogênio. Nesse caso, essa ligação é tão forte que quando uma molécula de água dá uma forcinha de um lado e uma molécula de água dá uma forcinha do outro, você pode quebrar a ligação covalente. É a ligação mais forte. Mas ela sempre vai quebrar ou pode? No caso do HCl, sempre vai quebrar. De um lado vai sair o H+, do outro lado vai sair o Cl-. Vocês devem se lembrar que qualquer composto que em meio aquoso produz H+, como único cátion, é chamado de ácido. Ô professor, então nessa disputa que ficou aí depois do Ácido piruamento que você falou? Piruamento, piruação. Eu não conheci isso, não, tudo bem. Depois essa então. A filologia da Então palavra essa não é briga que definida. estava entre os dois aí, entre o H e o cloro, o hidrogênio e o cloro, então ele acaba conseguindo retirar aqueles elétrons que estavam brigando, né? Consegue. Ah. O cloro consegue. E repare, isso só vai acontecer porque o cloro não está no fundo, mas o cloro tem uma eletronegatividade razoável. Por exemplo, se fosse enxofre, o enxofre estaria assim, ó, H2S. O enxofre ele já não tem uma eletronegatividade tão grande. Então, quando eu tiver aqui água de um lado, água do outro, certo? Disputando essas ligações químicas, o enxofre quebra, mas não vai quebrar na mesma proporção em que o HCl, porque a polaridade dessa ligação